E aí, Ora, Rodrigo? Vitor, tudo bem? Tudo ótimo com você, meu cara? Tudo em ordem, tudo em ordem. Tudo ótimo. Você nos fala de onde? Portugal, Lisboa, Sintra, mais especificamente. Entendi. E, cara, por que você quis começar aí na profissão de gestor de tráfego? O que deu aí? Que tilt deu aí em você? O que é que eu quis... Epá, eu vou explicar assim mais ou menos o que é que aconteceu e a rotina. Eu já trabalhava com design, produções e tudo mais, era um serviço que eu já prestava, mas não dava muito para aí. Quando aparecia alguém, eu lá fazia os trabalhos. Mas não tinha assim uma rotina, ou não prospectava, não fazia nada disso. Até que por piada, estava na casa de banho, estava a lavar os dentes e estava a ver vídeos. E apareceu o teu anúncio e fiquei com curiosidade. E lá me inscrevi pronto, como é que se chama? Na Imersão. imersão e depois na mentoria. Entendi. Pronto, tive imersão e gostei, a parte dos anúncios e tudo mais. E por acaso, devo referir que foste tu que me motivaste a entrar. Eu entrei na mentoria e digamos que agora tenho uma empresa com os meus empregados e com os meus serviços, não só os anúncios, como já o que eu fazia. Boa. Me fala um pouquinho mais. Você montou uma empresa, começou a contratar gente, a parte de design. O que aconteceu? Só para entender um pouquinho melhor. É assim, eu estou nisto há 2 meses, em apenas 2 meses eu comecei sozinho, e foi difícil a parte da prospecção. Eu não tinha grande jeito, mas lá tentava, ia todos os dias, não falhava, tinha aquela persistência, mas pá, era complicado. Mas eu lá tentava, e pronto, até consegui um cliente, até hoje estou a trabalhar com ele. Mas depois decidi fazer isto para a minha vida, foi o que eu sempre quis. Nunca quis trabalhar para alguém, quis sempre construir algo para mim. Pronto. Então construí a minha empresa em apenas 2 meses. Tenho a minha secretária, a minha contabilista, os meus empregados. E pronto, tenho pessoal a tratar-me da prospecção, que assim eu não perco tanto tempo para isso. Não que eu às vezes não faça, porque também gosto de fazer, de Sim. vez em quando, para ser eu a fazer, mas eu tenho uma pessoal a tratar-me dessa parte. E depois da parte do design e tudo mais, depois ainda não tenho ninguém, só quando tiver assim mais clientes e sentir-me apertado, aí já começo a contratar mais Boa. pessoal. Ok. Cara, me fala então das suas dúvidas. Como é que eu posso te ajudar aqui As nessa minhas consulta? dúvidas, olha, vou dizer o seguinte, eu tinha tudo apontado no dia em que eu recebia o e-mail para a mentoria, eu apontei tudo no meu computador. Azar, o meu computador tive que formatá-lo e perder as perguntas todas. Tive há bocado já a Não. fazer perguntas novas, não vão ser as mesmas, porque eu Ok. tinha já tudo estruturado, tinha tudo pensado, mas pronto. Diz-me uma coisa, eu posso sair e ir aqui às perguntas que eu tenho ou não? Se você sair, vai ficar preto na tela. Mas depois posso voltar e fazer a pergunta. Fica meio zoado. É porque É? ele sai e depois quando entra, às vezes o som desconecta, etc. Ok, então eu acho que me lembro das perguntas, também não, Ok, bora. Pá, uma primeira pergunta que eu tinha era qual é a diferença entre um high budget para anúncios e um low budget para anúncios? Qual é a diferença? Cara, eu não sei onde é que você viu os termos high budget ou low budget, até porque não é um termo que eu costumo usar, mas você está se referindo em alguma coisa da campanha Não, ou alguma coisa que você... eu quando refiro high budget e low budget é o montante que a gente investe no anúncio. Qual é a diferença entre a gente investir, sei lá, 10 mil euros Ah, para 100 euros, por exemplo? entendi. Boa. Cara, o que acontece geralmente quando nos anúncios de Facebook? Quando você começa a investir mais, a sua margem diminui. Ou seja, é muito mais fácil você conseguir vender pouco com uma margem maior do que você vender muito com uma margem, continuar com essa margem. O que acontece geralmente? Eu vou dar o exemplo da gente tem aqui do livro. A gente investe mais ou menos aí uns 200 euros por dia, 250 euros por dia de anúncios do livro, tá? Da imersão, só para você ter ideia, na última imersão foi quase 20 mil euros que a gente investiu na imersão. O que acontece? Quando você começa com pouco, tipo, sei lá, 1.000 euros numa imersão, você consegue uma lead mais barata, mas você consegue um volume menor. Conforme você vai escalando, vai colocando mais grana, a sua margem vai diminuindo, mas você consegue um volume maior. Então você diminui a sua margem, mas você consegue um volume maior de pessoas. Tá? Essa é a diferença do que vai acontecendo. Não é porque eu estou investindo 100 e está retornando 1.000, que se eu investir 200 vai retornar 2.000. Ok. Não é tão linear assim as coisas. Senão seria muito fácil, ele só depositar dinheiro e pronto. Por quê?
Porque primeiro o Facebook ele vai buscar as pessoas mais propensas a comprarem, aquelas que têm características mesmo de compradores ideal daquele produto ou de se inscreverem naquele evento. Conforme você vai colocando mais dinheiro, ele vai encontrando outras pessoas que têm interesse, mas elas não são tão cliente específico. Ok. Tá? Então, por isso, fica um pouco mais caro essas pessoas se inscreverem ou comprarem. Entendeu? Ok. É sempre que eu por acaso tinha uma grande pergunta a ver qual era a diferença. Eu já tinha assim a ideia que se calhar se investíssemos mais, era mais assertivo, digamos assim. Mas ok, já está esclarecido. Agora, as outras perguntas é que realmente. Oi, deixa eu te ouvir. Deixa eu te ouvir. Ah, ficou preta a imagem, não? Sim, eu deixo de te ouvir. Estou? Descoordena tudo. Melhor não mexer. Ah, então é melhor. Não posso sair, então. Ok, melhor não mexer, tá bom. Então deixa-me ver se eu. Olha, tinha aqui uma pergunta também que era. Qual é assim o método assim melhor para a gente ter um sucesso nas reuniões, para fechar contrato e tudo mais? Cara, boa pergunta. Olha, eu raramente fiz reuniões que não fechei. Foram poucas. Tá? Mas por algumas razões. A primeira delas é que, como eu comecei muito cedo e eu criei conteúdo, e eu logo cedo também escrevi o livro, etc., as pessoas que chegavam eram elas que me procuravam. Então, isso fazia com que a minha taxa de fechamento fosse alta. Então, essa era uma das questões. Luciano, você acha que eu consigo fazer isso hoje? Não. Por quê? Porque naquela altura ninguém falava de anúncios. Então, qualquer coisa que eu publicasse, qualquer coisa, tipo, bombava de gente querendo saber mais, né? Então, Claro. hoje você tem mais pessoas nessa profissão, nessa área. A gente está falando de 2012, né? 2013. Então, 10 anos se passaram. Então, as pessoas vinham muito qualificadas. O que vai acontecer no futuro conforme você for tendo mais cases de sucesso com os seus clientes e começar a ser recomendado? Essas pessoas também virão mais qualificadas. Tá? Então, isso é o que vai acontecer no futuro. Então, a qualificação em si, ela tem um peso importante no fechamento, do que quando é uma lead fria. Tá? Vamos pegar o caso aí imagina que você está interessado numa menina. É muito diferente quando você está interessado atrás dela ou quando ela está interessada atrás de você. A sua chance de fechamento é completamente diferente, né? Ok. Então, é mais ou menos passando essa analogia que acontece. Agora, na reunião, o que é que eu vejo que é um ponto muito importante? A firmeza, tá? Esse seria o primeiro tópico, firmeza. Firmeza significa o quê, cara? Significa você definir claramente com o cliente, e essa firmeza ela vem em detalhes. Por exemplo, quando você começa a prospectar, você já definir com o cliente, já sugerir o dia e a hora que isso vai acontecer, essa reunião. Você não se mostrar totalmente disponível. Às vezes nós queremos agradar o cliente. Ah, não, pode ser a hora que ficar mais conveniente para você. Por acaso Isso não dá firmeza nenhuma. Entendeu? Olha, os horários que eu tenho disponíveis, os dias são esse, esse e esse. Qual fica melhor para você? Essa firmeza ajuda muito na hora do fechamento. Tá? A firmeza dos próximos passos. Olha, por exemplo, você teve uma primeira reunião, que você fez a proposta, que você entendeu melhor o cliente, você quer fazer uma proposta numa próxima reunião. Já deixar claro para ele que vai acontecer a próxima reunião nesse outro dia. Tipo, veja, então, o que você achou? Não é o que você achou. Então, estamos prontos para avançar? Ok. Esse uso das palavras, dessa firmeza, dá confiança no cliente. Tá? Então, firmeza seria o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, cara, ouvir o cliente e conduzir o encontro conforme o feedback, conforme as dores do cliente. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. A sua pergunta é ótima, ela vai dar vários insights aqui para você. Então, o cliente está ali, você pergunta, então, o seu negócio nesse momento já vende online? Já, mas esse negócio de anúncio, já tentei, tal. Olha, mas você consegue me falar um pouco melhor qual foi a sua experiência ruim com anúncios? É que eu cliquei ali no botão azul e tal, não deu tão certo. Pois é, olha, posso dizer, hoje, os clientes que eu tenho comigo, que hoje vendem muito, todos eles começaram dessa forma. Eles clicaram no botão azul, não deu certo, e aí, por que ele não dá certo? Porque ele não é a melhor forma de fazer anúncio, melhor é o gerenciador de anúncios. Então, repara, você vai pegando nas dores do cliente
e nos medos dele e você vai conduzindo a reunião dessa forma. Não fazer um script fechado independente das dores que ele tem. Por exemplo, a dor do cliente às vezes pode ser: eu acho que eu vou conseguir muitos clientes e não vou ter tempo para atender eles. Aí você começa: nossa, eu entendo perfeitamente esse seu... Ó, José, vai tomar banho. José é meu amigo, fiquei sempre cheio de saco. Então você pode falar com ele o seguinte: olha, eu entendo perfeitamente a sua dor e é por isso mesmo que eu vou tocar a parte dos anúncios para fazer com que você consiga ter tempo para se focar no seu negócio. Mas pode ficar tranquilo, se tiver vindo muitos clientes para o seu negócio, eu posso diminuir a verba da campanha ou até pausar a campanha. Entendeu? Então vai entendendo as dores deles. Então esse seria o segundo ponto: empatia com o cliente. Ok. Tá? Terceiro ponto: ter mapeado as objeções habituais dos clientes. Vamos pegar aí algum exemplo seu. Você fez reuniões, quais foram objeções que os clientes tiveram? Objeções. Eu, por acaso, estive há cerca de umas semanas uns barbeiros que era para fechar contrato com o melhor dos planos, com os planos todos que eu presto. Só que os mesmos não fecharam por uma objeção, por acaso, comum quando se inicia, que é a falta de prova social. Como eles viram que eu não tinha muitos trabalhos ou que não tinha muitos seguidores no Instagram, que eu acho que isso é um bocado irrelevante, mas pronto, acabou cada um é que é a objeção. E pronto, eles disseram então que não questionaram o meu profissionalismo, mas sim o trabalho que eu prestava. Não viram empresas de sucesso ao qual eu trabalhei. Até porque a maior parte das empresas com que eu trabalhei fecharam todas, não por minha culpa. Pronto, elas mesmas quiseram fechar, não é? Sim. E agora eu só estou a trabalhar com algumas e pronto, eles não decidiram não fechar o contrato por falta de prova social. Claro. Cara, você pode dizer o seguinte: olha, eu entendo. Primeiro passo sempre quando existir objeção é empatia. Tipo, olha, eu entendo perfeitamente, tá? E se eu tivesse um negócio, provavelmente eu também me questionaria. Se a pessoa está começando, será que ela é de confiança? Mas é por essa razão que eu vou trabalhar com vocês por um preço bem menor do que eu quero cobrar daqui a alguns meses. E caso vocês se sintam com muitas dúvidas, nós podemos rodar um teste aí no primeiro mês por um valor mais simbólico, ou eu posso me reunir com vocês a cada semana, mostrando aquilo que eu estou fazendo, porque o meu objetivo realmente é dar resultado para vocês. Eu compreendo a dor que vocês têm, mas eu quero muito ser bem-sucedido nessa profissão e por isso eu estou selecionando vocês para ser uma das empresas que eu vou começar. Né? Então, você pode usar essa situação um pouco. Luciano, isso é garantia que vai funcionar? Não é. Não é verdade, não é. Tá? Não é garantia que vai funcionar. Aqui a gente vai tentar aumentar as nossas chances de sucesso. É muito mais fácil conseguir fechar clientes quando você tem um nome, você tem um histórico, cara, sem dúvida nenhuma. Verdade. Tá? Mas não quer dizer que você não possa explicar para eles de que, olha, realmente, eu estou começando e não tentar disfarçar isso. Tá? Geralmente a gente tenta atacar. Não, mas eu estou começando, mas eu estudei bastante. Não, olha, eu entendo a situação de vocês. E por isso, nesse primeiro mês, eu vou fazer um valor diferenciado para vocês, para a gente poder fazer um teste, por exemplo. Então, ter esse trunfo na sua manga. Eu vou dizer o seguinte, peraí, só tirar aqui a notificação. Eu vejo muitos vídeos teus e muito estás a falar, tu ensinas nos vídeos e eu meto em prática. Não só o que falaste eu fiz, exatamente igual. Eu mostrei a empatia, eu disse realmente, eu compreendo perfeitamente, no vosso lugar também se calhar ficava duvidoso. E eu disse, opa, todos nós começamos e todos nós precisamos da ajuda de alguém. Pronto, eu mostrei tudo o que disseste, eu disse também. Boa. E dei um mês experimental, disse mesmo, olha, vamos fazer o seguinte, eu dou-vos aqui um mês grátis para experimentarem, para tirarem todas as dúvidas de cima da mesa, para então no final do mês então tirarem uma conclusão. Eu ofereci-lhes um mês grátis. Mostrei a compreensão, tudo que tu disseste eu fiz, e lá está. Não é 100% garantido que vai funcionar. Claro, sem dúvida nenhuma. Você tem que fazer a sua parte, entendeu? Claro. Só que houve uma parte... lá está, eu ofereci um mês e eles nem me chegaram a dizer nada, mas eu vou voltar a contactar e vou... Então, está tudo bem. Chegámos a falar da outra vez que eu ofereci um mês grátis e tudo mais. Um ponto importante. Quando você ofereceu um mês grátis, o que é que eles disseram? Não disseram nada. Disseram que iam falar com a equipa e que iam me dar uma resposta. Isso aí é uma desculpa, é uma desculpa. É tipo assim, não quero, mas é... Cara, aí você tem que ser firme. Olha, eu estou procurando vários clientes e eu preciso de uma resposta de vocês até o dia X. Seria possível?
Pronto. Eu tenho Aí feito você... isso. Eu tenho feito isso, até porque eu comecei o seguinte, como tu disseste, no início dizemos sim a tudo, e foi o que eu fiz exatamente, eu disse sim a tudo, até que alguns sims eu reparei que não valiam a pena. Mas lá está, pelo menos presenciei o tal momento. Até que lá está, esses foram uns dos primeiros sims, até que agora sempre que eu marco alguma coisa, alguma oferta, eu digo, olha, então diga-me alguma coisa até dia X. Eu tenho de sexta-feira duas respostas de duas reuniões que eu tive com clientes que, se conseguir fechar, vai ser excelente. Mas lá está, já tenho Boa. uma resposta. Da parte deles, eu como não disse, olha, então ficamos combinados. Não. Estou à espera e pronto. Sendo assim, né? Boa. Cara, É o assim, que é. pelo que eu tenho, aquilo que eu vejo muitas vezes de números, você vai ter aí a cada. Aí depende, tá? 10, 20 prospecções, você vai ter uma reunião. Da reunião, aí você vai fechar 20%, 15%, tá? Então, assim, esses são os números. E, cara, você precisa entender uma coisa que é: você está plantando muito para colher. Muito, muito. E você vai ver que em Portugal, em setembro, vale a pena fazer um bom follow-up desse pessoal que você falou. Vale a pena voltar a entrar em contato com alguns que ficou ali meio em Claro, cima do claro. muro. Mas, assim, eu vejo que você está agindo certo, tá? É... Ó, o José está dando aí um conselho sem grátis. Definir objetivos. Se não atingir, não paga, mas grátis não é uma boa, na minha opinião. Boa, aí você pode ter outra possibilidade, Outra tá? oferta. Eu, por acaso, Exatamente. Eu gostei da sugestão do José, que olha, então, cara, é o seguinte, vamos fazer o seguinte. Qual o objetivo de vocês? Ah, a gente quer ter 20 clientes esse mês, através dos anúncios, investindo X. Cara, então vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar, tá? Ajudar vocês. Se no caso do primeiro mês a gente não atingir esses valores, vocês não precisam pagar. Pronto. pode ser um objetivo. É Mas uma eu, boa. eu, Gostei. eu Bem penso. agressivo, bem americano. Não, eu por acaso eu penso em várias propostas. Eu até disse uma boa ideia. Eu, por exemplo, eu fechei com o contrato que estou agora com o cliente. Ele também, mais uma vez, como estava a começar e como eu não tinha muitos trabalhos, eu não lhe fiz grátis. Tirei-lhe uns 100 euros do contrato e ficámos até ao final do ano com aquele X valor. Depois, quando chegámos em janeiro, aí já voltamos ao valor original. Mas, pelo menos, não estou a trabalhar de borda. Mas em questão Uhum. aos barbeiros, a questão deles é que eu tenho um chato à minha frente. Pronto, bom. Os barbeiros, em questão aos barbeiros, é que eles estavam desconfiados porque nunca tinham visto nenhum trabalho, então não queriam pagar valor nenhum. E eu dispus-me, é um investimento, eu dar um mês gratuito para eles, para depois, no Sim. segundo mês, começar a ganhar algum. Lá está, Eu, eu, só. go- eu gosto mais da proposta do José, gosto mais do que oferecer o gratuito. Aliás, eu sou cada vez menos defensor do gratuito, tá? Cada vez mais eu acredito no pago. Agora, uma coisa importante, tentar sempre entender. Ah, mas você está começando, mas vocês podem explicar um pouco mais qual o receio de vocês? Vocês têm medo que eu gaste muito dinheiro? Vocês têm medo. Entendeu? Porque eu estar começando, por exemplo, vou te dar um exemplo. Muitas pessoas chegam aqui no meu direct dizendo o seguinte: Luciano, eu estou começando, tem como eu fazer o estágio com você? Eu trabalho gratuitamente. Qual é a minha objeção aqui? É que eu vou ter que treinar essa pessoa. E para mim me sai muito caro treinar alguém. Perder Eu tempo. prefiro contratar alguém com mais experiência. Então essa é a minha objeção real. Real. Tá? Então tentar entender quando o cliente diz, olha, mas você pode explicar um pouco melhor o que significa essa insegurança? Vocês têm receio de que eu não traga resultados? Vocês têm receio que, sei lá, que eu desapareça do cartão de crédito de vocês? Qual é a insegurança? Porque às vezes é uma insegurança boba. Ah, eu tenho medo que você gaste 2.000 euros da nossa conta. Olha, então vou fazer o seguinte, eu consigo ali na conta definir um limite de quanto pode ser gasto. Entendeu? Tentar ir um pouquinho mais a fundo. Pode ser uma boa também. Ok, ok. E às vezes, olha, uma das coisas que eu aprendi em vendas é o seguinte, você trazer as objeções para o conteúdo. Ou seja, imagina que você está falando e você vê que essas pessoas que não querem contratar você que está começando, eles têm medo que você, sei lá, use o cartão de crédito deles. Né? E você, no conteúdo, você pode explicar, olha, eu vou trabalhar dessa forma, o próprio Facebook, vocês vão colocar o cartão de crédito, mas eu não vou ver nada desse cartão de crédito, não tenho acesso a ele. Tá? Então, colocar essa objeção que poderia ser no final Eu já... meto sempre isso em causa. Porque às vezes o cliente tem medo e eu digo sempre, não se preocupe, está tudo em segurança, você define um valor. Eu próprio ajudei um cliente meu que há dias foi hackeado no Instagram e ele por acaso ficou super confortável porque eu já lhe tinha avisado, porque eu conheço o mundo online, eu já sabia que alguém ia entrar na conta,
por questões, quando uma conta é criada e uma passe é fraca, ele próprio, a passe que ele me mandou, ele disse, olha, é muito fraca a passe, você pode Sim. ser hackeado, podem roubar a conta, mas depois a gente tratou, eu próprio tratei disso e ele ficou mais seguro. Boa. Mas eu trato sempre de passar segurança ao cliente, porque lá está, o mundo online é um mundo muito desconfiado e pronto, temos que dar Sim, sim. segurança às pessoas. Tá, ó, você estava falando da reunião. Primeira coisa. Segunda coisa muito importante, sinceridade, tá? Com o Sou cliente. muito Sempre. sincero. Às vezes a gente quer agradar alguma coisa, cara, sempre sinceridade, tá? Eu vejo que essa é sempre a sinceridade. E, cara, o que eu te recomendaria ter também? Primeira coisa, gravar as reuniões, Grave pedindo sempre. autorização. Ó, pronto, ok? Para rever essas reuniões, para até analisar a linguagem corporal da pessoa, do cliente. Do que quando você falou alguma coisa, se ele fez algum gesto mais desconfiado. Inclusive, não sei se você tem aula na mentoria do Alexandre Monteiro. Eu Já daria acho uma olhada. com a leitura da pessoa, já vi. Já. Tem fechada lá na mentoria, tem uma no YouTube que eu entrevisto ele, mas tem uma fechada na mentoria. Muito legal. Então, olhar isso e também ter uma planilha com as objeções e como você vai contornar essas objeções. Também já tenho Já tem uma planilha? Já, até para os meus funcionários, já tenho tudo feito, as objeções todas prontas para eles. Boa. Cara, então tá indo no caminho certo. É uma questão agora de mais volume. Tá? Claro. Mais volume. Eu só tenho uma questão, por exemplo, quer dizer, a questão mais principal é mesmo a parte de prospectar. É conseguir, como é que é de conseguir, por acaso era uma pergunta que agora me lembrei que tinha na pasta. Como é que a gente está a conseguir novos clientes? Qual é o melhor método assim, para conseguir novos clientes? Cara, não, primeira coisa que é necessário entender, eu já tinha te passado esse feedback, mas vai aqui para quem está nos assistindo, você já tem um CRM? Inclusive foi o José que está aí que ele me insistiu de eu usar CRM, eu fui um pouco reticente e depois comecei a usar. Realmente faz muita diferença. Você usar o CRM e tentar entrar em contato com esse cliente por várias fontes. Essa é a primeira delas. Tá? Então, se o cara não respondeu no direct, para o Messenger, para o telefone, tentar chegar aí no LinkedIn, tentar chegar nessa pessoa. Segunda, você precisa ter... Isso é uma estratégia de prospecção ativa. Tá? Outra estratégia de prospecção ativa, você fazer seu próprio tráfego. Fazer os seus próprios anúncios. Exatamente. Cara, o que dá para fazer? Tem essencialmente duas estratégias. A primeira delas é você fazer a estratégia da consultoria de 30 minutos. Você já ouviu falar sobre ela? Acho que já tinhas referido para ajudar o cliente durante 30 minutos, a ajudar páginas. Isso, uma consultoria, uma landing page, o que você faz? E você, tecnicamente, vai ser rápido, certamente, a encontrar isso. A estratégia da consultoria é, olha, eu vou mostrar numa consultoria de 30 minutos como o seu negócio pode vender mais através dos anúncios do Facebook e Instagram. Consultoria gratuita. Aí você faz uma landing page. Aí nessa landing page você pede os dados da pessoa, nome, e-mail, telefone e o número de funcionários, por exemplo. Tá? E de faturamento. Aí você vai vendo qual dado é melhor você pedir. Aí a pessoa se inscreve. E aí na página de obrigado, você conhece o Calendly? Não? O que acontece? O Calendly é uma ferramenta, ao invés de você anotar, você falar com a pessoa, definir o horário em que vai ser essa consultoria, no Calendly, a própria pessoa marca. Entendeu? Ok. Então, ela, a própria marca, você define lá os dias e horários que você está disponível para a sua consultoria, a pessoa vai lá e marca, e aí você faz a consultoria com ela nesse dia. O objetivo é você mostrar para ela o que é que ela poderia estar fazendo e fazer a oferta do seu serviço. Tá? E nesse formulário de perguntas, você pode ter outras perguntas, como, por exemplo, quanto você está comprometida em vender mais através da internet? 0 a 10. Tá? Aí, o que acontece? A pessoa... Nossa, o cara tem que ser muito retardado para falar política aqui, pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? O cliente marca, você faz... tem, mas fica muito mais caro, José. O Calendly fica muito mais em conta fazer isso. E aí ele faz a marcação e aí você vê se essa pessoa tem o perfil ou não. Por exemplo, quanto você fatura no seu negócio? Estou começando, 0.
você responde para ela, olha, infelizmente, e você lá na página você deixa claro que ao preencher não é garantido que ela vai ter essa consultoria. Tá? E aí, se a pessoa não tem os requisitos, aí você vai entender. O que você vai entendendo, Rodrigo? Você vai entendendo qual o padrão de cliente que fecha com você. Ok. Entender assim uma média. E se você começa a entender, pô, o cara que geralmente tem de 2 a 5 funcionários, ou que geralmente fatura aí uns 15 mil euros por mês, e que está comprometido aí em pelo menos 7, esse cara fecha muito mais fácil comigo. Esse cara é muito mais fácil de entregar resultado. Okay, aí você vai só fazendo consultorias com esse perfil de pessoa. Ok. Aí o que você começa a entender? Você começa a entender o seguinte, você começa a ter um funil. Olha, eu geralmente aqui invisto 200 euros por mês. 200 euros por mês está me dando 10 leads qualificadas. Dessas 10 leads qualificadas, eu fecho 5. Ok. Uma boa ideia, por acaso, a parte aí da mentoria. Aliás, eu falei com uma cliente que está a começar agora uma empresa de fisioterapia. Eu, por acaso, ofereci-lhe, nem me lembrei dessa parte de oferecer mentoria, mas como ela disse que não estava interessada, pelo menos por agora, eu aproveitei essa oportunidade. Ela não está interessada para já, mas aproveitei para lhe combinar uma mentoria para lhe explicar o que é que está bom no negócio dela, o que é que ela pode melhorar e tudo mais. E possivelmente ter um cliente que possa depois... claro, o que você pode fazer? Só que essa consultoria é uma consultoria gratuita, né? Que você vai fazer, você vai mostrar e tal, e você depois vai vender o serviço. E depois você vai melhorando a própria consultoria de forma a entender como é que você pode fechar. Então, esse é o jeito ativo. Outro, cara, pesquisa do Google na sua cidade. As pessoas pesquisam por agência de marketing, agência de anúncios. Então, ter um anúncio na sua cidade, por que o que eu digo na sua cidade? Porque você consegue fazer reunião presencial com o cliente. E isso ajuda muito no fechamento. Muito. O problema é presencial teria que ser então no negócio da pessoa, seja um restaurante, um café, por aí afora. Isso, exatamente. Okay, exatamente. Okay. Eu já tive reuniões presenciais. Aliás, tive os barbeiros e um bar, que por acaso sexta-feira vou ter a resposta dele, mas já tive presenciais, já tive online, já tive por acaso ambas as partes. Então, porque assim, é tipo jogar jogo estratégico. Você pode começar a dominar a sua cidade. É bom. Entendeu? Não, mas pode ser bom fazer um anúncio, sim. Isso é aí no Google para quando alguém pesquisar por agência, tá? Então, esse é um jeito ativo, ó. Vai ficar gravada, tá? Depois você vai poder assistir. Outra coisa que você pode fazer, conteúdo. Tá? Então, assim, por que você já tem conteúdo no seu Instagram sobre anúncios? Se tenho o meu anúncio que ainda não está no ar, mas está no Instagram, já para servir assim para dar assim um chance, mas já vou meter no ar daqui a uns meses. Tá, mas você tem posts, tipo uns 8, 9 posts no seu Instagram? Ainda não comecei a trabalhar em conteúdo no Instagram. Tá. Isso é interessante para fazer o fechamento, tá? E inclusive, o que você pode... Por quê? Tem muito cliente que vai ter reunião com você. Aí vai no seu Instagram, aí vai, pô, esse cara não tem nada de anúncios. Acho que isso é golpe, acho que isso é esquema. Tá? Então, vai te ajudar no fechamento também. Tá? Mas que conteúdo é que eu posso publicar no Instagram assim? Aí que está. Você vai ser estratégico. Estratégico, tá? Você vai pegar nas objeções que os clientes geralmente têm, nos problemas que eles geralmente têm. Por exemplo, publico conteúdo e não vendo. Aí você faz um carrossel explicando, olha, você publica conteúdo? Pois é, só que você sabia que o Instagram só faz X% de pessoas, você precisa fazer anúncios. Anúncios são importantes porque você consegue alcançar mais pessoas, você consegue saber quanto custa cada lead, você consegue saber quanto custa cada venda. Então você pega, esse é um problema. Outro problema do cliente, já usei o botão azul e não me deu resultado e por isso não faço anúncios. Aí você explica, pois é, você fez do pior jeito possível, você precisa usar o gerenciador, tal. Outro conteúdo. Sou dono do meu negócio. Eu mesmo devo fazer anúncio? Olha, se você é dono do seu negócio, não tem problema nenhum você aprender anúncios ou você tentar fazer os seus anúncios. Só que se você é dono do seu negócio, você deve se focar naquilo que você é bom, em desenvolver o seu produto ou serviço. Deixe os anúncios para quem estuda anúncios diariamente. Entendeu? Então, cada conteúdo vai meio que... O que vai acontecer? A gente tem que pensar no comportamento do cliente. Ele vai e reúne com você. Aí fica na dúvida. E ele vai no seu perfil. E ele continua com todas essas objeções na cabeça dele. E aí o seu conteúdo vai matar essas objeções lá quando ele vê o conteúdo. Outro tipo de conteúdo que você pode ter.
olha, quando você começar a ter case de clientes, como levei essa barbearia a faturar de 10 mil para 15 mil euros por mês? Aí, cases. Então, assim, não é muito conteúdo, né? Tipo, o que é o público semelhante? Cara, o cliente não quer saber do Não que é o quero público saber. semelhante, entendeu? Ele quer Tem que saber. saber, tem O interesse. conteúdo ele precisa ser estratégico. Ok, Tá? ok. Então, esse é um ponto importante. Então, através do conteúdo, você, por exemplo, pode impulsionar conteúdos de engajamento, esses conteúdos na sua cidade, para ganhar o território também. E com valor pequeno, você vai alcançar milhares de pessoas na sua cidade. Ok. Tá? Então, essa é outra coisa que você pode fazer. Cara, outra coisa que surgiu aqui, nesse caso do cliente da barbearia, né? Olha, compreendo perfeitamente. Então, tipo, você tentou, né? Você fez esses argumentos, seguiu esse conselho aí do José. Você pode tentar o seu último trunfo na manga, que é o seguinte: olha, então, visto que esse não é o momento certo, o que vocês acham de eu fazer uma consultoria com vocês, mostrando as estratégias que vocês devem utilizar nos anúncios de vocês? Aí você vende uma consultoria de 1 hora para o cliente. Ok, ok. Mas achas que devo voltar a ligar para eles ou oferecer esse tal, pronto, essa mentoria? Cara, eu acho que não é ruim, não é o timing perfeito, tá? O melhor timing seria ali naquele momento de que você entendeu que realmente Pois. não vai ter. Mas assim, não custa nada. Tipo, o não você já tem garantido. Então, eu falaria. Mas assim, no intuito de, olha, eu estive pensando e eu vi que vocês estão com vários receios de começar a trabalhar comigo, visto que eu estou no início da minha carreira, e eu compreendo, mas mesmo assim, eu quero muito ajudar vocês. Então, eu quero propor o seguinte: o que vocês acham de eu fazer uma consultoria com vocês, mostrando as estratégias certas para vocês venderem com anúncios? Quanto é que está isso? Por apenas X, eu vou mostrar tudo aquilo que eu faria. E o que vai acontecer? Se eles implementarem e der certo, eles vão ficar sem tempo para fazer aquilo. Eles vão pensar em você que deu a consultoria para eles. Mas, de qualquer das formas, você já saiu dessa reunião com alguma venda. E vende a mentoria, é isso? Vende a consultoria. Tem uma coisa que é a consultoria gratuita de 30 minutos. Ok. Tá? Outra coisa é, olha, eu vou analisar o negócio de vocês e vou mostrar como eu faria as campanhas. E aí você faz um negócio fechado no Zoom, de 1 hora, personalizado para eles. E você vende essa consultoria. Ok, pode ser uma Entendeu? ideia. Ok, eu tenho aqui a questão, lá está. Eu propus-lhes a proposta de trabalhar um mês grátis, pronto, para eles verem o trabalho. Mas aqui a questão é, lá está, acho que já estou à espera de uma resposta deles há 1, 2 semanas para aí. Não sei se vai fazer sentido agora ligar depois de tanto Cara, tempo. aí está. Você tem que definir um deadline. Entendeu? Ok, Olha, já está morto. exatamente. Não deixe. A pior coisa, porque assim, a gente tem os clientes que a gente não prospectou, nós temos os clientes que estão no vácuo, e nós temos os clientes que nós perdemos e que nós fechamos. O pior cliente é o que está no vácuo. É o que está no vácuo, porque você não entendeu a objeção dele, você nem fechou nem perdeu. Então, o pior cliente é o que está no vácuo. Não pode ter cliente no vácuo, entendeu? Então, sendo assim, está no vácuo, ficou no vácuo. Que agora... Você pode tentar fazer alguma coisa, mas já fica um aprendizado que das próximas vezes o cliente não pode ficar no vácuo, entendeu? Lá está aqui uma experiência. Mas eu acho que seria bom, não para eles oferecer a mentoria, mas se calhar para os próximos, mas não para eles, dado que eu já lhes fiz uma proposta. Mas se calhar poderia fazer sentido eu ligar. O problema é que lá está, já está, é deadline, já está depois de 1 semana ou 2. Mas pronto, posso ligar-lhes a perguntar, então, mas já pensaram acerca da proposta e tudo mais? Sim. Cara, aí é firmeza, não é se já pensaram, entendeu? É o seguinte, cara, olha, eu tô ligando para vocês porque eu queria uma posição, saber se a gente vai trabalhar junto, se a gente não vai, até para eu liberar o espaço na minha agenda para outro potencial cliente. Ser Entendeu? firme. Ser firme. Não sei se você já pensaram, se não pensaram. Cara, entendeu? Mas isso assim, é com o tempo. É com o tempo, tá? É com o tempo, é normal, tá? Mas assim, cara, você tá no caminho certo. É apertar parafusos agora. Claro, você precisa apertar parafusos. É ajustar alguns passos, digamos assim. Exatamente. Então, lembrando, ó, tentou vender o serviço, fez empatia,
fez uma nova proposta, tal, mesmo assim não foi, vende consultoria. Ok. Entendeu? Ó, eu vou tenho... te dar um exemplo de uma aluna no Brasil, que é a Katsa. Hoje ela tem 30 e poucos clientes. Aí, o que ela faz? O cara não fecha nada, nem ela tem serviço de social media, ela tem serviço de tráfego. O cara não fecha nada, ela vende a implementação do Google Meu Negócio. Tipo, a pessoa paga ali para ela 30, 40 euros, ela cria o Google Meu Negócio para a pessoa e eu acho que ela vende também a manutenção do Google Meu Negócio. Então, o cliente paga um mensal só para ele ir lá ficar monitorando os comentários, etc. Ela tem sempre uma meta, em cada reunião a pessoa tem que comprar alguma coisa de mim. Mas eu, por acaso, também pensei nisso quando comecei a empresa. Eu pensei em todos os serviços para complementarem-se num só e para obrigar, de certa forma, o cliente a ter que comprar. Por exemplo, eu vendo 4 serviços. Vendo o social media, para a gestão das redes sociais, vendo a gestão de anúncios e vendo mais uma parte, que foi eu que aprimorei durante anos, que é a parte da gestão da imagem da marca, que é produções, filmagens, fotografia, design, tudo isso. E ainda vendo mais um extra, que é o landing page, que eu cobro para criar e mais a manutenção da mesma. Uhum. Então, todos os serviços que eu ofereço, o cliente mesmo que se vê obrigado a comprar todos em conjunto. Porque, imaginemos, se ele compra a gestão de redes sociais, ele precisa de imagem, ele precisa de design e tudo mais, então vai ter que comprar o outro pacote. É aí que vem o agrupamento. Pronto, lá está. Eu queria todos os serviços para se juntarem num só. Para que o cliente tenha que realmente comprar todos. Porque não faz sentido só comprar um. Cara, depende, pode ir aos poucos. Imaginemos, eu não. Entendeu? Eu vendo de tráfego, cara, tráfego. Sim. Aí se o cliente é meio reticente, acredita que não tem anúncio e tal, aí você pode fazer como dar um céu à venda do seu serviço de social media, por exemplo, tá? A consultoria. Então o importante é você ter mais trunfos aí na sua manga, tá? Que você pode usar, entendeu? Claro. Cara, eu não obrigo o cliente a comprar todos, como é óbvio. Eu tenho um pacote para cada um. Eu próprio digo assim, caso não queira fotografia nem filmagens, eu faço-lhe um plano só para o design. Por exemplo, eu dou a escolher ao cliente o que ele quer. Só imagens. Se quer só cara, eu vou page. dizer que eu não concordo muito com isso. E vou te explicar por quê. Então, Porque você deixa de comandar a conversa. ok. Você tem que olhar para o que dá firmeza, o que é uma demonstração de firmeza. Você olhar, sei lá, para o negócio do cliente, você foi lá, abriu o Instagram, abriu o e-commerce, etc. E você analisou um outro concorrente, você disse o seguinte, olha, no seu caso, o que eu acredito que vai funcionar melhor são os anúncios. Por conta disso, disso e daquilo. Então, é assim que eu vejo o seu negócio vendendo mais, fazendo anúncios. Eu posso sim trabalhar com você a parte do conteúdo. E eu acho importante também ter o conteúdo, mas saiba que o que vai escalar suas vendas são os anúncios. Mas eu, por acaso, tenho essa parte também de dizer ao cliente e dizer assim, olha, esta parte aqui é o que eu lhe sugiro a você, neste caso, a gente trabalhar a parte dos anúncios ou a imagem, mas claro que dou sempre a opção dele escolher. Mas tenho a firmeza de lhe dizer, olha, isto aqui é o que é bom para o seu negócio, é o que eu lhe recomendo. Uhum. Tá. Mas muito cuidado para não dar muita opção e não baralhar a cabeça do cliente, tá? Ok. Porque a gente sabe, quanto mais opções no menu, no cardápio, mais a gente demora para escolher. Mas a gente fica a pensar o que é que eu vou escolher, verdade. Não, mas é simples, são 3 serviços, a landing page e depois posso adicionar então a mentoria, que também pode ser um extra. Pode ser um extra. Eu tenho aqui consultoria de 1 hora. Consultoria Okay. VIP, tá? Dá um nome para isso aí. Consultoria VIP. Ok, que é o gatilho mental. Eu posso fazer aqui uma pergunta que é o seguinte. Que me tem acontecido, a primeira reunião que eu fiz, que por acaso foi a que deu o resultado, foi então eu fiz a reunião, a primeira reunião foi a briefing, tirei as informações do cliente, depois fiz a reunião de alinhamento e correu tudo às mil maravilhas. Até estou a trabalhar com eles. Já os restantes, as reuniões foram mais, como é que eu ia dizer, assim, mais apressadas, desleixadas. Cara, eu vou te pedir um favor. Você consegue colocar essas reuniões em não listado no YouTube e me enviar? Não listado no YouTube? Como assim? Sim. Sobe no seu canal como não listado, ou seja, só vai conseguir ver esse vídeo quem tem o link. Sim, não listado no vídeo. Sobe os vídeos. Você não disse as gravações, as reuniões? Sim, eu tenho as reuniões, sim. Não todas, mas tenho algumas. Tá, sobe elas para o YouTube, como um canal seu de YouTube, como não listado.
e me manda, ou no Zoom, enfim, como você achar melhor. Eu Ok, quero ver elas. eu mando por YouTube. Eu mando por YouTube. Eu quero ver elas para tentar entender aí, poder dar um feedback tanto para você e depois a gente vê se a gente abre ou não tá, o feedback, mas eu quero ver, quero entender o que está acontecendo. Ok, eu vou publicar então, é assim, de reuniões online, eu tive poucas, foram mais presenciais. Mas as que tive online, eu vou-te Ok, mandar. não preciso muito, os erros, entre aspas, são normalmente padrões, então É? Ok, com então duas, três eu já tenho uma ideia. é? Tá? Excelente. Então eu vou meter no YouTube, não listado, depois mando-te. Isso, me Mas, manda para eu ver. ok, eu só tenho, a questão que eu estava a falar é que os clientes que eu vejo muitas vezes, e é uma questão que eu tenho muito forte, que eu vou às reuniões, e isto é mais presencial do que online, os clientes querem logo tudo. E não, as perguntas são feitas poucas na parte do briefing e querem logo preços, querem logo ir para o ataque, digamos assim. E Isso é eu uma não. coisa chamada pistas falsas nas vendas. Pistas falsas. O que é pista falsa? O cliente, ele já entra, ele sabe que vai ser vendido alguma coisa ali. Então ele já entra naquela de, eu não quero ser enganado. Eu vou na defensiva. O que a pessoa faz quando está na defensiva? Olha, eu tenho pouco tempo, você pode já me dizer o preço? Ah, e aí que entra, mais uma vez, a firmeza. Mas é sempre, o primeiro passo é sempre parar, não atacar, não ceder, tá? E, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, ó, um segredo aqui dos bastidores da imersão. Você reparou que a gente fecha o chat, né? O chat. Enquanto eu estou na aula ao vivo da imersão, a gente fecha o chat. Por quê? Porque o chat ele vem com muita pergunta. E eu não consigo ver a pergunta e tá dando aula ao mesmo tempo e a pergunta parece que fica no background da minha cabeça. Claro. Isso me prejudica na hora de dar aula. E eu preciso tomar as rédeas da aula. Então, por isso, eu fecho o chat para eu tomar as rédeas da aula e eu abro em momentos que eu sei que eu não preciso estar dando conteúdo. Quando o cliente dá uma pista falsa, ele quer tirar as rédeas da conversa de você e passar para ele. E aqui entra a sua firmeza. E quando o cliente diz, me fala, eles querem logo saber o preço, mas... É o preço, os planos, querem logo avançar logo para a proposta. Sim, sim. Querem Aí logo você para a precisa proposta. pensar num jeito de contornar isso. Olha, vamos combinar o seguinte? Eu primeiro preciso explicar tudo aquilo que a gente pode fazer junto, até para entender se a gente pode trabalhar junto. Porque não faz sentido eu estar passando preço sem saber se a gente pode trabalhar junto ou não. Então, eu quero te explicar e eu te garanto que no final dessa proposta eu vou dar o preço para você. Tá? Ok? Pronto. Então, assim, ou então se ele tem pressa em saber o preço, olha, todos os meus clientes eu gosto de trabalhar de um jeito personalizado, de entender melhor as necessidades deles, de entender como eu posso ajudar eles. Então, eu prefiro primeiro conversar sobre isso com você e depois ver se faz sentido ou não trabalharmos junto. Entendeu? E, não, eu quero. Olha, então, esse cara que quer tomar as rédeas já no preço, cara, para trabalhar com o cliente vai ser um inferno. E dá para ver que ele não é empreendedor maduro. O empreendedor maduro, ele diz o seguinte, olha, ok, eu tenho 30 minutos, tenho interesse em conhecer o trabalho de vocês. E ele assiste. Porque ele tem empatia, porque ele já precisou de vender alguma coisa. Ele sabe como funciona. Entendeu? Então, assim, você tem que tomar as rédeas da conversa nessa hora. Tá? Dizer o seguinte, olha, eu trabalho com os meus clientes, eu sei que talvez você receba muitas propostas por aí apenas baseado no preço, mas esse não é o meu tipo de trabalho. Eu gosto de entregar um trabalho de qualidade com o meu cliente, eu gosto de entender o seu negócio e saber se eu posso ajudar ou não. Se eu não puder, eu já vou dizer aqui que a gente não consegue trabalhar junto. Mas eu tenho essa sinceridade até quando faço prospecção telefónica. Muitas pessoas dizem, envie uma proposta por e-mail. E eu próprio digo, a nossa agência não trabalha desta maneira, a gente gosta de falar com os clientes para termos uma opinião mais definitiva e personalizar mais os serviços ao cliente. Estou dando assim um toque mais... A gente gosta de ouvir o cliente, não só mandar mais uma proposta. Pronto, e isso é o do telefone. Já na parte das reuniões, aqui o que acontece é que eu, por acaso, tenho ali a parte de explicar como é que vai ser o trabalho, fazer o briefing, explicar se dá ou não para trabalhar e tudo mais. Só que na mesma reunião, supostamente são duas reuniões, que é uma de briefing e outra de alinhamento.
o que é que acontece quando eu vou às presenciais é que querem logo. Então, eu consigo fazer o briefing, eu faço as perguntas, a gente fala como é que vai ser, como é que não vai ser, se dá para ser, se quer. Só que depois, logo a seguir, ele pergunta-me os preços. E a minha pergunta é se posso logo dar os preços na mesma reunião de briefing. Cara, você pode testar. Eu acho que não faz muito sentido, mas você pode testar. Já vi com o preço pronto e já tentar fechar ali. E veja se para você funciona melhor. Tá? Eu Da não acho forma, errado. Eu não acho errado, tá? não? Ah, não, aí é teste, cara. Faz teste. Olha, com 10 clientes, com 10 reuniões você faz a proposta na primeira, com outros 10 você faz depois e vê a sua taxa de sucesso. Ok. Epá, vou ser sincero, tive mais taxa de sucesso com as duas reuniões, porque dá para fazer assim uma Eu proposta. também acho que sim, tá? Eu também acho que Sim, sim. sim. Porque Ok? o primeiro cliente que eu fechei, eu fiz a reunião de briefing e alinhamento. A primeira reunião eu fiz as perguntas, a gente disse como é que ia trabalhar, se estava para trabalhar, se quer. E depois na segunda reunião eu fiz uma proposta mesmo para ele, personalizada para ele. Eu ofereci-lhe um logotipo e um vídeo assim para um anúncio, para lhe cativar mais pronto, a comprar o meu serviço. Lá está, fiz uma proposta personalizada para ele. Já para o resto, que quando eu vou à primeira reunião eu explico como é que vamos trabalhar, não sei o quê. Tem. Logo quando acaba eles querem, então os preços, quais são os preços? É logo. E depois eu não consigo fazer uma proposta personalizada, eu não consigo oferecer nada, porque pronto, estou ali no momento, né? Não consigo depois pensar, de acordo com a conversa que eu tive com eles, tenho que logo lhes dar os preços e acho que não é muito. Não, 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 não. Cara, é o seguinte. Olha, eu entendo. Eu também estou bastante ansioso para trabalhar com vocês. Entendeu? Então você pega no gancho do que eles falam, olha, eu também estou muito ansioso para trabalhar com vocês, mas eu preciso agora reunir as informações que vocês deram, olhar um pouco para o mercado de vocês, fazer uma análise do mercado e conseguir passar o jeito certo da gente trabalhar, o valor correto para a gente trabalhar. Entendeu? Então, assim, você pega, olha, que bom que vocês estão ansiosos para a gente começar. Eu também estou bastante ansioso. Então, olha, eu vou preparar todo o material que vocês me deram, vou estudar o mercado, e o que você acha de no dia X, às X horas, a gente se reunir e eu fazer a proposta para vocês? Ok, eu também prefiro assim, porque é mais Né? personalizado, dá mais Entendeu? atenção ao cliente, até porque eu tive três reuniões em que aconteceram esse caso, que foi, eu apresentava, a gente falava o que é que podíamos fazer e não fazer. A parte do briefing nunca falha, eu faço as perguntas, eu explico como é que é o Sim, trabalho, sim, claro. mas chega, acaba o briefing e é logo presos. Mas por acaso houve um caso que é diferente, que é um conhecido, por isso provavelmente posso fechar, mas lá está, é conhecido. Agora os outros dois não. Os outros dois foram logo, acabei e fui logo a dar preços. Claro que não consegui fazer uma proposta então personalizada para o cliente. Só que a minha dúvida é, como é presencial, digamos que eu estou a uns 10 minutos de carro até o negócio da pessoa, se vale a pena ir, pronto, marcar duas reuniões para fazer isso tudo. Cara, você tem que entender o seguinte: a reunião ela serve para você olhar as informações que ele te deu. Literalmente, para ele olhar as informações que ele te deu, porque às vezes tem um cliente que vai investir só X e ele vai te mandar X trabalho. O outro vai investir Y, vai te mandar X trabalho. Então, você precisa fazer essas contas para o seu negócio, você precisa pensar sobre isso. Apenas, se não vale. Tá? Mas o mais importante é, você precisa comandar a conversa. Ser firme, ok. Você que comanda a conversa. Sempre com empatia, mas você que toma as rédeas da conversa. Ok, ok. Eu não sou pessoa de atacar o cliente, de maneira alguma. Sim, É sempre sincero e simpático. sim. Por vezes tenho a firmeza, mas por outras vezes também. Claro, é normal, cara. E, assim, e conforme você vai tendo mais resultados dos seus clientes, essa consciência vai ser mais notória em você. Então, conforme você vai tendo, tem cases, você se sente muito mais seguro e, de forma inconsciente, os clientes entendem isso. Todo mundo que começou nas primeiras reuniões, a primeira coisa. Às vezes nós ficamos muito, ou ficamos nervosos, ou por mais que a gente queira ficar seguro, por mais que a gente pratique, a gente vai se sentir inseguro. Agora, quando a gente começa a ter casos, pô, sei lá, ajudei um dentista, dei muito certo, ajudei outro, deu muito certo, eu vou reunir com o terceiro, cara, eu vou com toda a firmeza em cima. Claro, é a prática que a gente vai dando Entendeu? ao trabalho. Acho que Sim, está. sim, sim, sim. Sim. Ok, Certo? acho que está Boa. tudo. Tenho mais umas perguntas todas aqui anotadas, mas também acho que, dando assim em geral, acho que é o mais importante. A consultoria, olha, é uma excelente ideia. Acho que vou meter assim, acho que não vou meter em prática. Vou pensar depois assim um plano para fazer. E pronto, a parte das reuniões é lá está ter mais firmeza e ter lá está aquela regra de
olha, não podemos fazer assim, tá. Pronto, com as palavras certas, como é óbvio. Exatamente, cara, é isso. Me manda aí, eu vou ver essas reuniões, estou curioso aí para saber. Ok, eu vou Mas, na cara, você está lista. no bom caminho, você precisa de volume agora, números, mas você está no bom caminho. É isso mesmo, não pare. Agora vai começar. Fui várias vezes humilhado em reunião, mas também você mereceu, né, José? Você mereceu. Aproveita agora setembro, outubro, é tipo começo do ano, então o pessoal quer fazer outras coisas. Lá para meio de novembro já começam a pensar, pro ano que vem. Então aproveita muito essa janela de setembro até meio de novembro. Tá? Eu estou sempre a dar. É o meu trabalho, não é outra Boa, coisa. É o meu boa, trabalho. Então pronto, é boa, sempre. boa. Valeu, meu caro. E a mentoria te ajudou? Bastante. É assim, eu vou ser sincero, acho que a mentoria foca-se mais na parte dos anúncios. Eu não me foquei tanto nos anúncios, porque eu até estou a pensar em contratar, olha, já agora, o pessoal que está aqui da mentoria, e mais para a frente eu vou contratar alguém para fazer os anúncios, por isso quem estiver interessado Boa. já sabe que eu vou contratar Você alguém. quer mais criar o business, né? Em si. É a minha área, sempre que eu estudei, e o meu desejo nunca foi fazer, pronto, gerir anúncios ou fazer gestão de mídias Sim. sociais, é fazer exatamente o que eu gosto, que é filmagens, fotografia e design. E gerir a Sim. empresa que é, pronto, é a minha cena, digamos assim. Boa, entendi. A minha parte é mesmo construir uma empresa. Mas pronto, quem tiver então que Boa. ter aí um espacinho, eu vou contratar alguém. Ok. Meu caro, obrigado aí pela presença e vai Obrigado, preenchendo eu. a trilha de sucesso que eu quero ver aí os seus números subindo. Eu acho que vou fazer o seguinte, vou tirar todas as minhas fotos, que tenho assim mais pessoais, e vou então fazer assim o Instagram como se fosse mais uma plataforma para as pessoas verem. Acho que é uma melhor. Exatamente. Boa, Então, boa, Luciano, eu pus o vídeo não listado em mensagem, ok? Para depois boa. para ver, depois dá-me um feedback, tá bom? Tá bom. Combinado então. Tá O certo, vídeo cara. depois fica gravado? E a live fica assim, vai pro meu perfil na parte dos vídeos. É? Excelente. Sim. Perfeito, Boa. claro. Bem, acho Bom, que está tudo. obrigado, meu Boa caro. Um força. Muito abraço. obrigado, Luciano.